Mas aqui em Alagoinhas, ontem nós falávamos aqui do anúncio do sindicato dos rodoviários de que haveria uma greve no sistema de transporte público. Pela manhã eu tive a informação que teve uma reunião, após o programa Primeira Mão, uma reunião entre a SMTT, a prefeitura, as empresas e o sindicato, e eles conseguiram, né, demover a ideia. Vão dar aí mais um prazo até o dia 9 de setembro, se não me engano, 9 de setembro, né, o prazo que as empresas pediram para dar pelo menos um aumento no ticket de alimentação e a questão do adicional do Vale Saúde, né, do plano de saúde. Aumento de salário não foi, pelo menos para mim, revelado algum valor de aumento. As empresas falam em dificuldades financeiras, operam em prejuízo. Esse prejuízo deve aumentar se a prefeitura não fizer nenhuma ação que chegue a subsidiar, né, o sistema. Mas a situação está dessa forma, né? Mas ainda assim, Chico, ontem muitas reclamações pelas redes sociais após o programa, as pessoas denunciando e confirmando aqui a nossa denúncia sobre a empresa Avanço, de desrespeito aos idosos, pedindo a SMTT, pedindo à prefeitura fiscalização para que a empresa Avanço, que está aí com um contrato emergencial, possa vir a respeitar os idosos de nossa cidade de Alagoinhas. Ônibus da empresa Avanço se negando a carregar idosos que por lei têm direito à gratuidade. Não foram eles que pediram, não. É a lei que determina. A lei determina que idosos têm direito à gratuidade. E a empresa Avanço não respeita a lei. Só eu que estou dizendo, não. São os idosos de Alagoinhas. E a SMTT não se pronuncia, prefeitura não se pronuncia e o povo sofrendo, Chico. Eu quero dizer que eu vou abraçar essa causa aí e vou pegar no pé, sim. Vou pegar no pé. Porque não é possível que os donos dessa empresa não tenham a sensibilidade. Será que não tem avó, não tem mãe, que são idosos? Sabe lá na frente se você também não vai precisar algum dia de um serviço desse por causa de sua idade? Quer dizer, uma falta de respeito com o povo de Alagoinhas, uma empresa que vem de fora, vem aqui explorar o sistema e ainda fazer isso com cidadãos de Alagoinhas. Chico, tem que ter uma resposta firme do governo, ô Chico. Bom dia, Caio Pimenta, bom dia a todos os amigos que nos dão a honra e o prazer da audiência, bom dia a esse povo bom, lutador, amável de Catu, Pujuca e da região metropolitana. Um abraço a todos aqueles que nos recebem em seus lares pela manhã, né, para ouvir o que a gente fala, concordar ou discordar. Louvar a você, Caio, também vacinado, que bom, já é uma tranquilidade para todos nós. Estender o meu abraço ao doutor Ailton Pedreira, também nos escutando, e aos casais, o professor Gleides e a professora Jussara, a doutora Jussara, desculpe, doutora e professora, e a doutor Jasmiro e dona Raimunda. Veja bem, Caio, a minha opinião é que a formação do brasileiro tem deformidades que se acentuam ao longo do tempo. Não é raro, pelo contrário, eu diria que é até comum, as transgressões à lei e à ordem que acontece aqui. Por isso, não vejo com nenhuma estranheza o fato de uma empresa que tem autorização municipal para funcionar aqui transgredir, não obedecer às ordens, ultrapassar limites e, enfim, colocar a seu bel prazer a imposição de limites quando a própria lei facilita a vida de usuários com determinada idade. O que me chama a atenção, o que me deixa realmente intrigado, é o fato do poder concedente permitir isso.
Esse é um fato que já vem sendo denunciado aqui nesta emissora que sempre se preocupa em resguardar o ambiente legal e na comunidade alagoense. Você nota todos se queixando disso, principalmente os idosos e os idosos mais pobres. Exatamente aqueles a quem se recorre cotidianamente para obter votos e manter posições políticas no município. Por isso, para mim, é extremamente frustrante ver que o órgão concedente, o órgão regulador, permite isso escancaradamente acontecer, frustra as esperanças nossas, como alagoenses, principalmente desse pessoal que não tem condição, mormente, no momento em que todos passam por agonia extrema, que é esse problema de doença, que precisa estar resguardado, que precisam reservar forças. Esses senhores, senhoras, os mais idosos, residem exatamente nas extremidades da cidade. Portanto, para se dirigir ao centro da cidade, onde a vida realmente acontece com mais intensidade, onde você encontra os produtos para comprar, para manter a sua sobrevivência, eles têm que se deslocar desses pontos longínquos para o centro da cidade e aproveitam a lei para poder fazer isso. Então você tem um instrumento legal que é desrespeitado e o poder concedente, que também é fiscalizador, de braços cruzados nisso. Então, não dá para a gente festejar algo desse sentido. Entendo que as pessoas que estão no poder se aborreçam, mas a mim pouco me toca isso, né? Eu tenho aqui que fazer zelar a minha condição de interpretação do fato para poder levar com honestidade e principalmente com decência ao povo de Alagoinhas. Você que nos ouve em casa, se discorda dessa atitude, do que nós estamos clamando, do chamado à consciência coletiva por parte do poder, manifeste-se também, porque é absolutamente impossível se ver uma indecência dessa acontecendo e ficar calado, não se protestar. Você tem pai, você tem mãe, você tem avô, então não pode ficar contente e muito menos impassível diante de fatos que acontecem dessa maneira. Eu acho, Caio, que em bom momento você levanta essa questão. Não vejo em Alagoinhas ninguém preocupado, ninguém que eu digo que tivesse um caráter oficial de representação e que pudesse fazer as devidas contestações, no caso até pessoas eleitas por esses idosos, como a Câmara de Vereadores, sim, como a própria Justiça também, Ministério Público, que deveria estar entrando no assunto e assumindo para fazer a defesa desse povo indefeso pela idade, indefeso pelas condições econômicas, indefeso pela condição social, que deveria estar sendo ajudado, olhado, não apenas pelo voto que foi concedido, mas devia ter o olhar da humanidade, o olhar humanitário do poder público municipal, e isso não acontece. Eu deploro que isso ainda aconteça nesse estágio da civilização, quando a humanidade ruma para avanços mais eficientes que prolonguem a vida e que mantenham a dignidade humana, que em Alagoinhas aconteça um retrocesso desse e nos remeta à idade da pedra. A culpa, veja bem, a culpa não é apenas dessa empresa que age dessa maneira, é a quem concede a essa empresa a oportunidade de vir a Alagoinhas e ministrar tão maus procedimentos
que acontece em nossa cidade. Coisas de Alagoinhas que ninguém vai aceitar e nós vamos ter que nos manifestar cotidianamente a esse respeito, até que o bom senso prevaleça e que uma atitude seja tomada pelo poder público. Não tenha dúvida disso. Diga, Caio, com rapidinho, relação ao que o Chico falou, sim. o ouvinte Carlos Costa está nos mandando aqui uma mensagem. Bom dia, bancada. Como pode as aulas do Estado começarem e os alunos da noite saindo das aulas às 21 horas e 40 minutos e sem transporte para se dirigirem para suas casas? A empresa Avanço só transporta 4 idosos. Acima disso, se tiver alguma emergência a cumprir, médico ou etc., tem que pagar passagem ou se fica para trás. Estão descumprindo totalmente a lei federal dos 65 anos e a prefeitura calada. Que cidade é esta? Que país bagunçado é esse? Acorda, cidade. Para não dizer que a gente para não dizer que nós estamos inventando. Aí internar ouvinte nosso se manifestando. O Carlos Costa teve coragem. Aí eu parabenizo por isso. Porque a verdade é o que está acontecendo. E muito idoso, inclusive, Gomes, às vezes tem até vergonha de falar pro filho, dizer, olha, eu tentei pegar o ônibus, não deixaram entrar. Me obrigaram a pagar. É constrangedor, Caio, você trabalhar 30, 40 anos na hora de manter um direito que você conquistou nessa caminhada, você não conseguir adentrar em um ônibus que uma passagem custa menos de R$5, porque você não tem essas condições. É um desrespeito completo e uma omissão do poder público, que tem acertado em alguns quesitos, mas não justifica os seus acertos em uns e a sua omissão em outros, principalmente nesses que atingem o jovem de ontem que deu certo hoje, que é o idoso.